Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. E mais uma vez nos encontramos aqui para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar estudos científicos do mundo moderno com os ensinos do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos conversar sobre a nossa capacidade no bem, sobre auxílio. E para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, Cristo, que a Tua luz, ó Pai, possa tocar e nos inspirar, para que consigamos absorver e colocar em prática em nossas vidas esses ensinamentos benditos de mais alto. Abençoe a cada um que nos acompanha, que assim seja. Muito bem, para a primeira reflexão do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, comentado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus capítulo 7, versículo 8. Pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e ao que bate, será aberto. Auxílio do alto. Deus auxilia sempre. Observa, porém, o edifício ainda, o mais singelo que se levanta do mundo. Todos os recursos utilizados procedem fundamentalmente da bondade divina. A inteligência do arquiteto, a força do obreiro, o apoio no solo e os materiais empregados constituem dons da eterna sabedoria. Contudo, delineamentos da planta, elementos de alvenaria, metais diversos e agentes outros da construção não se expressam e nem se arregimentaram no serviço a um toque mágico. O lavrador roga bom tempo a Deus, mas não colhe sem plantar, embora Deus lhe enriqueça as tarefas com os favores do clima. As leis de Deus protegem a casa. No entanto, se o morador não a protege, as mesmas leis de Deus, com o tempo, transformam-se em ruína, até que apareça alguém com suficiente compreensão do próprio dever que se proponha a reconstruí-la e a habitá-la com respeito e segurança. Em toda parte, a natureza encarece o apoio divino, mas não deixa de recomendar, ainda que sem palavras, o impositivo do esforço humano. A criação pode ser comparada a uma imensa propriedade do Criador que a usufrui com todas as criaturas em condomínio perfeito, no qual as responsabilidades crescem com a extensão dos conhecimentos e dos bens obtidos. Não te digas dessa forma, sem a obrigação de pensar, estudar, influenciar, programar, agir e fazer. Ajuda-te que o céu te ajudará, proclama a sabedoria. Isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor, entretanto, nada conseguirão realizar por nós se não dermos de nós mesmos, pelo menos, o mínimo. Que assim seja. Esse texto final resume bem o que esse texto do Evangelho nos ensina. Ajuda-te, que o céu te ajudará. A gente pede, a gente recebe, mas recebe de acordo com o nosso mérito, de acordo com o que nós fazemos, de acordo com as nossas ações. Então, o que esse texto vem exemplificar brilhantemente, né, através do Emmanuel? Que a natureza, ela é um exemplo vivo de obra divina. Onde nós estamos, essa câmera, a internet, o prédio, o celular, as escolas, tudo que existe de material aqui nesse mundo foi sendo aperfeiçoado pela inteligência humana, que só existe por misericórdia de Deus. Mas Deus nos dá o dever e a obrigação de fazer a nossa parte de esforço para evoluir, para crescer, para agir e construir. Portanto, nada na natureza é em vão. Tudo tem um propósito, mas tudo pede ação. Tudo pede trabalho, tudo pede esforço e dedicação. E aí Emmanuel fala, se a gente não estiver disposto a fazer o mínimo, Deus pode querer nos ajudar sempre com as suas leis, mas não vai agir, não vai lograr efeito se nós não fizermos a nossa parte. E isso vale para tudo, né? Pessoas que, eu quero um bom emprego, uma boa profissão, mas não estuda, não se esforça e não faz o que precisa ser feito para que aquilo aconteça. Eu quero passar num concurso, mas não faz o estudo de forma consistente como precisa. Eu quero aprender a falar bem em público,
mas não vai lá treinar, enfrentar os desafios da timidez, os erros e acertos que levam a essa construção. Deus, sempre que a gente pede ajuda, vai estar lá presente, enviando de alguma forma o amparo, o auxílio, mas o nosso trabalho para fazer o bem, para fazer bem feito, para auxiliar, não só a nós, mas aqueles que nos rodeiam, é que vai falar ao nosso favor, para que essas leis possam atuar em nós e na nossa vida, transformando o que nós desejamos em realidade. E mais uma coisa, sempre lembrando que nós já refletimos muito que as coisas são pedidas por nós, mas elas não acontecem no nosso tempo. Nós temos que fazer a nossa parte, entregar nas mãos de Deus e confiar no tempo divino, né, no tempo de Deus, o que para nós realmente ainda é muito desafiador. Falo por mim e eu creio que pela maioria de nós, né? Saber ter paciência e esperar o tempo de Deus é um treino que nós temos que ainda esforçar muito para compreender e vencer. E dentro desse contexto nós temos o nosso querido livro Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é capacidade no bem. Muitos reclamam não poder entrar em contato direto com os entes queridos e poderiam pelo menos sonhar, assim dizem, num desdobramento ou no encontro do além. Querem também, muitas vezes, orientações diretas dos seus mentores e que esse trabalho seja feito pela intuição. O fato de não lembrar o que fazemos quando dormimos não quer dizer que não encontramos com mentores que nos estimularam o caminho na Terra de acordo com os nossos ideais. Não é possível que todos sejam médios ostensivos com capacidades mediúnicas para entrar em contato direto com os espíritos. É um fato ilógico pensarmos assim, tendo em vista a fase de evolução que carregamos e as necessidades que trazemos. Mas é possível sempre, através da prece, estabelecer ligações com os nossos entes e com nossos mentores, recebendo sempre a melhor intuição. O problema é que nunca queremos ouvir as orientações que nos chegam tão claras, pois sempre queremos ser o rebelde da vez. Mas existem outras capacidades que não trazemos pela área mediúnica e que podemos colocar em prática no dia a dia, como, por exemplo, se aspiramos ter a psicografia utilizando as mãos para consolar, por que não a utilizarmos também como forma de intermédio para fazer alimentos e doar às pessoas necessitadas e acariciar a cabeça de um velhinho carente? Pode usar as suas mãos para acenar para o bem, para apertar outras mãos em acordo de paz. Enfim, quem reclama não pode ouvir, mal sabe ouvir o que tem por aí, sempre filtrando o mal e descartando o bom, usando a maledicência, trazendo a infelicidade para o próprio caminho. Outros dizem: eu queria tanto ver os espíritos, ao que se fosse real, se atormentariam pelas imagens, pois não podendo selecionar quais veriam. Mas é possível ver também muitas criaturas que sofrem nas ruas, nos cantos, a pedir e implorar socorro. E ao falar, não poderá talvez falar: trago a psicofonia de um mentor querido, mas poderá falar aconselhando sempre, anulando o mal, dando oportunidade para quem não ouve senão azedumes. Tenham consigo que é possível desenvolver capacidades para o bem, talvez nem tanto a capacidade mediúnica, mas o que importa é o bem que levamos daqui, é o amor que sentimos a todos aqueles que nos veem e os que não veem, os desencarnados. E antes de pensarmos tanto no plano espiritual, não esqueçamos de lembrar daqueles que estão conosco ainda em carne, pois às vezes choramos pelos que se foram e desprezamos os que ficam. E depois vamos chorar também por eles. É preciso ter consciência de que ser intermediário, essa palavra, tem vários significados. Não nos está longe de desenvolver. Façamos então o que pudermos para que nossos sentidos sejam instrumentos de intermédio entre os que podem doar e os que precisam receber. E assim seremos médiuns também, com capacidades, pois estaremos desenvolvendo a bondade, a caridade e deixando um pouco de pensar no nosso próprio sofrer. Frederico, que assim seja. Esse texto vem falar que a gente às vezes quer sinais claros de mediunidade, da espiritualidade, dos anjos, dos mentores e de Deus, mas a gente não quer receber o que estão nos dando, que às vezes é trabalho, é serviço, é olhar para quem precisa ao nosso lado e através do que está ao nosso derredor, agir para o bem e entrar em contato com a espiritualidade e com Deus. Portanto, o que esse texto vem nos confirmar?
A capacidade de fazer o bem está na nossa escolha e decisão de agir, mesmo que seja nas pequenas coisas. Porque a partir daí se desenvolve um potencial e a capacidade de agir nas grandes coisas e em momentos diferentes. Quem quer ser médium, todos nós somos em algum grau e seremos mais ainda ostensivamente em algum futuro, mesmo que mais distante. Temos que nos preparar hoje. Nenhum Chico Xavier surgiu do nada. Ele passou por diversas encarnações, se preparando, amando e fazendo bem para ser quem ele foi nessa última encarnação. E nós estamos aqui nessa tarefa de auto-melhoramento, e isso é com as pequenas coisas, as tarefas do nosso dia a dia. E um trecho que me chama a atenção: não fiquemos apenas reclamando, mas agir, essa é a solução, para que conquistemos os nossos desejos e amparos, como o Evangelho nos disse. Quer pedir a Deus, Ele vai ajudar, se você fizer a sua parte. E isso significa praticar o bem, olhando não só para si, mas para os outros também. Pois muitas vezes vamos perder a oportunidade de contato com pessoas que amamos, porque ninguém vai ficar aqui para sempre na Terra encarnado. E aí depois a gente vai falar: eu podia ter feito mais, eu podia ter estado mais. E é desafiador para todos nós, né? Organizar nosso tempo e dar amor, carinho, atenção àqueles que nós amamos e que nos rodeiam. Façamos o nosso melhor, né? E dentro desse contexto, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: ajudar aos outros aumenta o trabalho significativo. Evidências de 3 experimentos. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Journal of Counseling Psychology, que quer dizer Jornal da Psicologia do Aconselhamento, pelos autores Blake Allen, Ryan Duffy e Brian Collison. Esse estudo científico ele fez 3 experimentos para testar um serviço em prol de si próprio ou um serviço que pode ajudar também outras pessoas. E avaliou, entrevistou, né, estudantes, professores, profissionais diversos, e chegou a conclusões que todas as vezes que nós praticamos um trabalho, um serviço, e isso beneficia a outrem além de nós, ou seja, pode até nos beneficiar, nos trazer recompensas, mas também traz benefício aos outros, isso nos deixa muito mais realizados, traz maior bem-estar. Portanto, a realização profissional, ela não vai estar somente atrelada ao retorno financeiro ou somente a você ter paz para si somente, mas sim a você conseguir fazer bem aos outros também. Portanto, quando nós estamos lidando com pessoas, temos que buscar dar esse significado do que o serviço significa para além de nós mesmos e que a gente pode auxiliar, né, a nós e a sociedade fazendo o que fazemos. Sempre da melhor forma, com mais amor e aprendendo, né, sempre em cada dia. É isso. Façamos a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, gratidão por nos ensinar e inspirar, que as tuas leis possam, de fato, nos amparar e nos guiar para que consigamos aprender a nos esforçar ao máximo, fazendo a nossa parte, para recebermos o retorno do teu amor no teu tempo, na tua luz. Abençoe aqueles que nos acompanham nas suas necessidades e cada irmão que mais sofre neste planeta, Senhor. Guia, toca e ilumina. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.